Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa retomando a sua normalidade. Estamos voltando ao vivo a partir de hoje, né? E vamos continuar acompanhando o que vai acontecendo por esse nosso Brasil e também fora dele, se alguma coisa for digno de registro. O programa vai se dedicar, evidentemente, ao mundo político, até porque os últimos acontecimentos mostram claramente que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Esta é que é a grande verdade. Mas antes de apresentar o nosso convidado, que já está ao nosso lado aqui, quero agradecer a todas as pessoas que durante esse período em que me mantive afastado do programa ao vivo, né? E não foi porque quis, né? Um problema de ordem médica me fez ficar afastado, fiz uma cirurgia cardíaca, né? Botaram umas veias novas aqui, diz que agora está tudo inteirinho, está tudo, os oleodutos estão abertos, né? O sangue está passando fluentemente, e aí a gente pode pegar fogo aqui, até ficar um pouquinho nervoso quando for falar da política nacional. Agradeço a todos que manifestaram a sua preocupação, a todos que, acima de tudo, pediram ao Papai do Céu, né, que tudo corresse dentro da normalidade. E não foram poucos os que fizeram isso. A começar dos companheiros de batente aqui, também aqueles que nos visitam e que estão sempre atendendo os nossos convites, né? E as pessoas que nos assistem. Quantas, através do nosso Facebook, se manifestaram, né, pedindo aí ao Papai do Céu para que a gente voltasse rapidamente. E a gente, para falar de política e analisar o comportamento dessas últimas coisas que vão acontecendo, e foram duas pauladas imediatas, né? Pegar o ex-presidente da República, né, meio que vem cá, né, para fazer um depoimento. Depois, antes, o Delcídio Amaral botando a boca no trombone, e dizem que o pessoal lá embaixo está tremendo. A revista Época dessa semana está dizendo que, né, o próximo é o Pedro Correia, do PP, e dizem que é no PP que mora o perigo. É ali que o bicho está escondido. Essa é que é a grande verdade. Vamos conversar aqui com o meu amigo cientista político, Gabriel Rocha. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado, Celso. É um prazer estar aqui novamente e uma alegria maior essa vez por vê-lo são, saudável e pronto para os nossos embates políticos. Isso é importante. Rapaz, como é que está o movimento no Congresso Nacional, onde você milita direto, né? Com todos esses acontecimentos? Bem, Celso, é um momento bem interessante de se viver no parlamento brasileiro, né? Eu costumo falar com a minha esposa que esse período que eu estou vivendo na minha vida serão histórias que eu contarei para os meus netos, porque a movimentação está muito ativa, né? Essa semana nós tivemos, na semana passada, admissibilidade no Conselho de Ética da abertura do processo do Cunha, aí o STF também abriu o processo contra ele, Delcídio supostamente fez a delação premiada que vazou, o presidente Lula dentro de uma medida coercitiva. Então, assim, essa semana foi tão intensa, com tantas coisas, que às vezes a gente passa desapercebido do tanto que aconteceu. Mas o Congresso está reagindo com muita cautela agora. Está todo mundo com medo das repercussões, como a sociedade brasileira pode ir à frente. Eu acho que as questões pessoais diminuíram um pouco. As pessoas realmente têm suas preocupações com seus devidos rabos presos, como diz no popular, terrível, né? Mas hoje isso se parece mais um problema menor. Você tem uma comoção do parlamento como um todo, da preocupação de como a sociedade vai reagir, principalmente ao caso do Lula agora. Queira ou não, é o grande assunto do dia, né? Aliás, da semana toda, porque desde o dia 4, quando aconteceu a coisa, nós estamos vendo aí a manifestação do povo, uns contra, outros a favor, dentro da própria justiça brasileira, alguns dizendo que não se deveria ter feito o que fez com o ex-presidente, que não deram a ele a oportunidade de ir livremente prestar as declarações como já fizeram antes. Então a gente percebe que mexeu. Eu fico imaginando o seguinte, eu acho que, como ele diz lá que mexeram com a cobra, jararaca está viva, né? Ao invés de bater na cabeça, bateram no rabo. Eu estou acreditando realmente que eles mexeram por demais com isso. E eu gostaria de me prender um pouquinho a isso, e para falar disso a gente tem que botar o próprio Lula falando, né, o que ele fez lá na sede do PT. Então vamos botar aí, né,
Começa aí, como diz o outro. Eu separei 4 ou 5 momentos sobre esta questão do Lula. Coloque aí, por favor. Mas o Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Antes dele, nós já éramos democratas. Antes dele, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país. Porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partido político, de direito de greve. Então era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Então, é lamentável. É lamentável que uma parcela do Poder Judiciário brasileiro esteja trabalhando em associação com a imprensa que trabalha em associação com a imprensa. Bem, é lógico, é evidente que ele tinha que botar a boca no trombone, né? E ele não falou sozinho. Eu tenho visto os próprios ministros, alguns do Supremo, falando exatamente que não se deveria ter feito com isso com ele. Eu estou aqui com o Gabriel. Deixa eu apresentar logo o Rócio Barreto, que também está conosco aqui, também cientista político. Obrigado por ter chegado. A chuva permitiu que você viesse. A chuva permitiu, né? Houve um trânsito um pouco tumultuado, mas estamos aí. Tá certo, né? E aí, amigo, o que você acha? Não foi um negócio meio forçado, não? Celso, é um questionamento que é válido, né? Sempre que você é pressionado pelas instituições, é normal que você tenha esse sentimento do exagero do uso da força. Mas cabe salientar, né, que como cientista social, uma das máximas que a gente trata é que é direito mais do que direito, né? O monopólio da força é uma função do Estado. Então, se não se consegue que o ex-presidente Lula viesse a cooperar pelas intimações que tiveram anterior, a medida coercitiva cabia sim. E é óbvio que por ser uma figura pública, da expressão que ele tem, pode gerar uma certa polêmica, mas a gente não pode gerar uma dicotomia de tratamento entre os cidadãos brasileiros. O fato dele ser um ex-presidente da República não lhe dá foro privilegiado em absolutamente nada. Pelo contrário, né? Cidadão como qualquer um de nós e, como diz o outro, né? Se necessário, somos chamados a depor. O que é interessante de ver, Celso, é que o argumento que o ex-presidente Lula coloca, ele coloca de um movimento dentro da justiça, apoiado por uma parte da imprensa, contra a figura dele e do PT. O que, bem, eu não sei se existem movimentos pessoais contra o presidente Lula, não temos como afirmar isso, mas nós temos que dizer que na Suprema Corte, 8 dos 11 ministros foram nomeados no governo Lula e Dilma. Verdade. Né? A maioria do STJ também foi nomeada no governo Lula e Dilma. 22 bi foi o repasse nos últimos 12 anos para a imprensa. Então, assim, é meio estranho, soa estranho como dizer que há essa perseguição à figura do presidente. A colocação que se faz é o seguinte: no caso específico dessa convocação do Sérgio Moro, ele não foi convocado, né? Ele não foi chamado a depor. E é onde ele tem alegado que, se chamado, ele iria. Eu quero te ouvir também, Rossi. Deixa eu só atender a Maria Rita. Né? Oi, Maria Rita, boa tarde. Rita? Bem, diga, querida. Bom, Celso, eu vou começar pelo Sérgio Moro. Certo. Sérgio Moro é o único homem do Brasil hoje que tem enfrentado as mais altas cortes para fazer justiça nesse país. Uhum. Vou te dizer agora. Injustiça, o senhor Lula da Silva está dizendo que ele foi injustiçado. Não, não foi. Ele é o mentor desse petrolão, ele foi o mentor daquele que teve com aquele senhor lá de Minas, do mensalão. Sim. Ele também foi o mentor. A senhora Dilma também não está acima da lei. Eu estou achando, Celso,
que está na hora de começar a passar uma patrola nesses políticos que hoje se encontram no Brasil. Eles deveriam olhar para baixo as filas dos hospitais. Olhem as pessoas, a educação que nós não temos mais no Brasil. O PT, Celso, era partido dos trabalhadores, dos pobres. O PT hoje virou partido deles próprios. Eles não fazem nada pelo Brasil. Eles não olham pelo Brasil. Eles não têm que processar ninguém. A senhora Dilma não tinha nada que sair daqui e visitar o Lula em São Paulo. Por que ela não foi visitar os hospitais, onde as pessoas não têm mais máquina para fazer quimioterapia, para não fazer radioterapia, ver as pessoas que não têm mais educação nas escolas? Por que eles não olham para isso? Eles estão brigando entre si, político contra político. Pelo amor de Deus, Celso, esse povo do Brasil bem, Rita. acordar e ver que o PT nunca prestou no Brasil e não vai prestar. E não é só o PT, não, é partido nenhum. São todos com o rabo preso. Então, o Supremo não tem também que olhar A ou B, não. O Supremo também tem que começar a processar e tirar o nego daí. E nós, brasileiros, estamos de pés e braços atados, não podemos fazer nada, vendo tudo isso e comprando um pacote de arroz que era R$5 a R$20, Celso. É complicado. Tudo que está acontecendo no Brasil. Tá certo. A dona de casa que está falando, uma mãe de uma filha que estuda também, e isso é que eu estou falando. Tá bem, Rita. Grande abraço, viu, querida? Rócio, como é que se visualizou essa ação do Sérgio Moro pedindo para que o Lula, né? Pedindo não, né? Mandando buscar o Lula para depor. Dizem, Celso, que se você ganha o limão, você faz uma limonada. Foi o que o Lula fez. Lula dormiu acusado na sexta-feira e acordou candidato a presidente da República. Ele usou bastante desse artifício, chamou a militância dele, teve o apoio moral de todo o partido, de muitos movimentos sociais. Eu vi muitas mensagens no WhatsApp, na televisão, nas redes sociais em geral, uma movimentação muito grande dos movimentos sociais em defesa do Lula. O Lula é conhecido como aquele camarada que deu condição da pessoa viajar de avião, conhecido como camarada que deu condição de um pobre trabalhador ter um automóvel. E ele explorou isso como ninguém teve na fala uma televisão dele, né? colorida. É. Ele aproveitou isso daí e vai continuar aproveitando. Enquanto a direita, a justiça vier fazendo dessa forma, o Lula vai aproveitar e vai subir. A revista Veja dessa semana fala exatamente isso, né? Ele não desabafou, ele fez um comício. Ele fez um discurso. Quando ele falou a jararaca está viva, ele foi o Lula dos palanques. É lógico, é lógico. Bota mais um pedacinho aí da fala, né? Vai lá mais na frente um bocadinho, que tem um pedaço lá que ele fala da indignação dele. Vamos ver. Portanto, a minha indignação é pelo fato de 6 horas da manhã ter chegado na minha casa vários delegados, aliás, muito gentis, não sei se são sempre assim, mas muito gentis, sabe? Pedindo desculpa que estavam cumprindo a decisão judicial, e a decisão era do juiz Moro, que poderia ter mandado um comunicado ao senhor Luiz Inácio, quer prestar depoimento em Curitiba? Eu gosto de Curitiba. Eu poderia ir lá em Curitiba, assim que me facilitava o PT para ganhar uma passagem para eu ir a Curitiba. Sabe? Eu poderia me convidar, quem em Brasília, quem qualquer eu iria. Mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã. Tá danado, né, amigo? É aquela velha história, né? O político se manifesta, o verdadeiro político, né? Ele se manifesta mostrando a força dele até nos momentos mais terríveis da vida dele. Ele não perde a santa oportunidade, Gabriel. Com certeza, Celso. Isso aí é um mérito que fica como referência, se duvidar, para a América Latina como um todo, né? Como um grande líder populista que o Luiz Inácio Lula da Silva consegue ser independente da situação. Tem todo um cenário que era para ser constrangedor a ele, e ele mostra como ele é a principal liderança do país ainda, mesmo estando longe de um cargo público há quase 10 anos já, né? É importante salientar, Celso, que na sexta-feira, às 18 horas, ficou agendada uma reunião da oposição no Senado, que teriam que dar uma resposta à altura.
E simplesmente só emitiram uma nota dizendo que obstruía até a instalação da comissão do impeachment da presidente Dilma. Então você vê que num momento desse, onde a guerra dos embates políticos teria toda a chance de ser alavancada, porque o Lula chamou para essa briga, a oposição se encolheu, né? Ela se acovardou a isso em vez de ter ido para o mesmo tom, né? Pedir realmente essas verificações, e foi discutir um assunto paralelo que não tinha nada a ver com a pauta do dia, que era o fato do presidente Lula. Foram pedir o caso da instalação da comissão de impeachment da presidente Dilma. Complicado, né? Deixa eu atender o Carlos, em seguidinha você fala, Rossi. Oi, Carlos, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Diga. Bom, é o seguinte, em relação a esse problema que está tendo, o que eu quero fazer a pergunta aos dois cientistas políticos é que o Lula, ele está se achando ainda presidente. Seria a hora, por exemplo, de algum parlamentar começar, tanto ele quanto Dilma, pedir algum exame de sanidade mental, porque dá a entender que ele faz chacota com a justiça, com a Polícia Federal, com as leis, de forma irônica. Seria a hora, por exemplo, de uma, talvez, possível intervenção tanto da presidente, no caso, e como esse senhor pode ser conduzido através das provas cabais que já existem em relação a ele, ou seria a hora também da Operação Lava Jato trazer realmente algo consistente para poder dar na cabeça da jararaca de forma certeira? Tá certo, Carlos. Obrigado. Diga aí, Rócio. Celso, eu gostaria de fazer um comentário em cima dessa pergunta, de algum parlamentar requerer exame de sanidade mental. Eu creio que se isso acontecer, vai ser um tiro pela culatra. Vai dar mais alimento para a jararaca. Com relação ao Lula, o Lula está usando de todos os artifícios que ele pode para ser candidato. Eu chego a arriscar o seguinte: se nos próximos 90 dias não tiverem provas contundentes para prender o Lula é presidente em 2018. Sem nenhuma chance de errar. Sem nenhuma chance de errar. Ou tem provas cabais para prendê-lo nos próximos 90 dias, ou ele será o próximo presidente da República. Eu estava vendo na Folha de São Paulo, né, dizendo, por exemplo, que ele poderia ser alvo, o Lula, de uma ação civil de improbidade administrativa, isso dentro da Lava Jato, né, e que teria como uma das punições a proibição de disputar eleições. Dentro da própria Lava Jato já existem uns 5 casos, né, que eles estão pedindo aí afastamento de outros políticos por 10 anos. Mas até que isso transite em julgado ou ele entre em segunda instância ao ponto dele virar a ficha suja, é o tempo dele trabalhar e conseguir ser reeleito. E passa rápido, né, mano? Passa rápido. Enquanto a política, a justiça demora, né? Exato. O mundo político roda rápido. O Gabriel falou agora há pouco que o Lula é um dos estadistas conhecido em toda a América Latina. Eu ouso a falar que ele é um dos maiores líderes políticos mundiais. Verdade. Aqui no Distrito Federal, conhecidamente, a gente tem Joaquim Roriz, que tem a mesma postura do Lula, a mesma popularidade dele. E uma vez, Celso, eu estava na África, no Senegal, o presidente chegou, que era um anfitrião do Fórum Social Mundial, ninguém falou nada. Quando o Lula chegou, o mundo inteiro ovacionou. Tá, é verdade, né? É como disse o Gabriel ainda há pouco, foi você que falou o negócio do limão, né? Faz uma limonada? Não, foi o Rossi. De um limão, do limão ele faz a limonada. Tá, né? Fazendo a limonada. Deixa eu atender o Anderson. Oi, Anderson, boa tarde, querido. Boa tarde, Celso. Que bom ver você aí bem. Obrigado. Tranquilo. Eu fiquei feliz aí em ver você aí hoje. Tá bem, querido. Olha só, Celso, eu sei a razão do silêncio do PSDB. O silêncio do PSDB é fácil. O problema é que o Delcídio, ele foi do PSDB e depois foi para o PT. Então ele sabe da sujeirada toda do PSDB. Isso é óbvio, entendeu? Isso aí é tranquilo. E aí, em relação ao Lula de Araraca, diga. Eu acho que ele fez uma imagem bem dele mesmo, né? Eu acho que ele pintou bem o retrato dele. É uma jararaca. Né? Mas jararaca a gente amassa a cabeça dela, né? Pisa na cabeça dela. E o povo vai pisar na cabeça do Lula nas próximas eleições. Eu
respeito politicamente o Lula, no sentido dele ter muita gente atrás dele, vai ser se ele for candidato, ele já é candidato, já falou, né? Vai ser uma eleição difícil, mas eu acho que o povo brasileiro não elege mais o Lula para presidente da República, não. Ainda não vai dar tempo para esquecer. 4 anos não serão suficientes para o povo brasileiro esquecer toda essa miséria e toda essa roubalheira aí. E olha, se você está aí por Brasília, aí, quem está aí por Brasília, se o Lula estiver visitando aí Brasília, manda ele ir para São Paulo, que lá tem o Butantã. Tá certo. Um abraço para todos aí. Um grande abraço, querido. Né? Sinceramente, Gabriel, o Lula tem força para disputar 2018 aqui? Para presidente da República. Até porque eu não consigo visualizar um grande adversário para o Lula no momento. Celso, eu partilho com você dessa visão. Não é que o Lula seja hoje um candidato muito forte. A questão é que quem se opõe ao Lula são praticamente invisíveis perto do Lula. Não é um excesso de força que ele tem, porque o discurso dele se esvaiu com o governo Dilma. Né? O ciclo econômico, todas as dificuldades que vem se apresentando, o aumento de índice de desemprego, a inflação batendo na porta, que é quase inevitável que a gente vai chegar, né? Ano passado o PIB com decréscimo de 4%, quase 4%, esse ano caminhando para isso também. Então, assim, o argumento se esvai. O grande encanto que o ex-presidente Lula ainda apresenta como um grande líder é justamente por falta de unidade dentro das oposições. Né? Nós escutamos, né, na Rádio Corredor do Congresso que Aécio é candidato, que Alckmin é candidato, que Serra é candidato, Marina é candidato, e todo mundo supostamente em oposição a esse projeto do PT. PT, Lula, PT. Né? E não se unem. Talvez se unissem, tivesse alguma condição de apresentar algo mais concreto em oposição a isso, né? Mas acho que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte e não sou tão otimista a ponto de dizer que ele está eleito, né? Mas eu acho que, com certeza, esses próximos anos vão ser anos muito difíceis para a política. A grande verdade é o seguinte, todos os nomes que você citou e mais alguns aí, eles querem ser candidatos, né? Mesmo que para isso tenham que abandonar o partido de origem deles. Né? E já estamos vendo aí grandes movimentações nesse sentido. O presidente do PV agora, né? O Álvaro. É verdade. Né? O Serra mesmo estaria para pular para outro partido. Ciro Gomes, né? Ciro Gomes veio para o PDT. Cristóvão Marques saiu do PDT. Saiu porque o PDT não ia colocá-lo como candidato. Né? Esta é a grande verdade. Vamos ter gente demais, né, disputando a próxima eleição. Tal como... Oswaldo, boa tarde. Diga, querido. É o seguinte, eu queria falar sobre o Lula mas a Dilma. Sim. Que se não fosse a imprensa, a imprensa, a população brasileira ia sofrer muito mais do que está sofrendo sem nada, sem médico, sem remédio, sem segurança, sem nada. E o trabalhador brasileiro que você das rádios, que é o representante do mundo inteiro, não tem as mordomias que seu Lula, dona Dilma e os políticos têm. O que gostaria de falar sobre o que ele está fazendo. Esse seu Lula, ele está achando acima da lei, dona Dilma também está achando acima da lei, estavam dois combinados, e a imprensa, a Polícia Federal, a Justiça, a lei, estão sendo criticadas por eles estão acima da lei. Tudo que fala contra eles rebatem a imprensa, eles rebatem a Polícia Federal, o governo. E todos nós brasileiros, porque a massa dos brasileiros não quer dona Dilma, nem Lula, nem o PT no poder mais. Já está todo mundo cansado já. Tá certo. Se não fosse vocês da imprensa, nós brasileiros acho que o Brasil já tinha acabado. Complicado, né, Oswaldo? Em tudo que vocês imaginar, a valência que tem imprensa do lado aí, colada, corre atrás. Eu digo verdade, se não for repetir, se não fosse o jornal, a imprensa brasileira, vocês, de todo lugar do Brasil, principalmente de Brasília, nós brasileiros não sabíamos de nada, nós estávamos tudo isolados, sem saber de uma notícia. Tá certo, Oswaldo. Então é isso que eu queria. Eu queria conversar, fazer reclamação direta. Tá. Obrigado, viu, Oswaldo? Eu não entendi o que você falou por último, mas qualquer coisa volta a ligar para a gente aí que
né? Nós conversamos pessoalmente. A gente percebeu dele uma certa insatisfação com o governo Lula e apoiando a imprensa. Mas a gente tem que perceber que a imprensa não é imparcial e não é neutra. Ela tem um lado. Você vê uma notícia, a notícia pode ser a mesma. Você lê na Veja, é de uma forma. Você lê na Carta Capital, é de outra, no Estadão, é de outra. Então, a gente tem que saber peneirar um pouco essa imprensa e saber de que forma vem as notícias para que a gente possa saber até onde é certo, até onde é exagero e até onde a gente pode acreditar. O que eu percebo é o seguinte, você citou o Estadão, eu cito sempre a Folha de São Paulo aqui. O que a gente percebe é que dentro do próprio jornal, e um jornal como a Folha, por exemplo, é aberto, o Estadão é muito aberto, ela tem as pessoas que escrevem suas colunas lá e que tem total liberdade, inclusive de bater em colegas que estão dizendo aquilo que seria contrário ao pensamento deles. Mas quem pega, por exemplo, o Estadão agora, né, acabou de levantar mais uma lebre. O que é que está pesando sobre o Lula? É aquele apartamento do Guarujá, é o sítio lá do interior de São Paulo, e agora o Estadão traz, por exemplo, dizendo que o apartamento que ele mora lá em São Bernardo também é de uma origem meio esquisita, né? Um primo do empresário Zé Carlos Bunlai, preso na Operação Lava Jato, o Zé Carlos, né? É o dono de uma cobertura usada pelo ex-presidente Lula da Silva e família no prédio onde mora, em São Bernardo do Campo. E vai por aí a denúncia. O que não está faltando é o seguinte, eu acho que esse é o verdadeiro papel da imprensa, é buscar aquilo que até os delatores, né, os que buscaram delação premiada não estão tendo, que é prova. Exatamente. O papel da imprensa é o contraditório. É o contraditório, é você falar uma coisa, vamos ver se isso realmente é verdade, vamos comprovar para dar uma resposta plausível e fundamentada para a população. E quase sempre quem faz a fundamentada é que faz arrepiar esses políticos. Sem dúvida. Você vê que o Lula, nessa fala dele, uma das coisas que ele fez questão de fazer foi de bater na Poderosa, né? A Rede Globo, né? Aliás, ficou até meio caladinha, não disse nada. Me parece até que houve invasão da Rede Globo. Da Rede Globo. E tudo mais. Mas aí já uma reação daqueles que apoiam o Lula. Inclusive, Celso, a oposição chamou uma manifestação para o domingo. Isso, dia 13. E me parece que o PT chamou uma manifestação para o sábado. Para o sábado 12. Para anteceder e tentar desmontar um pouco isso daí. Tá certo. A grande verdade é o seguinte, a gente não pode abrir mão da imprensa. Sem dúvida. É lógico e evidente que se não fosse a imprensa denunciando e fustigando e mexendo, nós não teríamos chegado a lugar nenhum, Gabriel. Com certeza, Celso. A gente tem que valorizar tanto a imprensa quanto as instituições que estão investigando. Sem dúvida. A atuação do Ministério Público, se é questionável por alguns de ter exagero ou não, esse é um detalhe pequeno que deve ser apurado a posteriori, mas não pode reprimir a existência da atuação da Polícia Federal, que mesmo tendo algum exagero ou outro, são coisas com potencial ofensivo menor e que a posteriori podem ser corrigidos, né? Tem uma medida disciplinar contra um delegado e etc. e tal. A imprensa, né, nesse momento, assim como o parlamento, também está tendo uma grande dificuldade porque a justiça, nesses casos em específico, ela está muito na frente da imprensa, do parlamento, das instituições. Tudo está funcionando um pouco a reboque do que a justiça está liberando de informação. Talvez seja o grande mérito que a gente vê no crescimento institucional do nosso país, né? A gente pode dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que o Ministério Público e a Polícia Federal hoje podem ser considerados referências no mundo. Eles já estão num nível de investigação que realmente vai deixar qualquer país de primeiro mundo com os cabelos arrepiados, com a capacidade deles, inclusive de estar confrontando lideranças históricas no país, né? É difícil a gente pensar na história do Brasil daqui a 20 anos sem tratar o Lula como um estadista, apesar de eu achar que isso cabe à história avaliar. Hoje, para mim, ele é simplesmente um líder, né? É muito difícil a gente chegar nesse ponto. E mesmo assim o Ministério Público está mostrando, olha, o Estado brasileiro tem condição de olhar, inclusive, os seus mitos. Então, eu acho que é importante ressalvar o papel tanto da imprensa quanto das instituições, que independente do resultado que vier, eles estão botando a cara a tapa a bater para poder
fazer o trabalho deles. Essa é que é a grande verdade, né? E no mundo político é o que a gente mais vê, né? A gente citou aqui, por exemplo, que o Lula está aproveitando a santa oportunidade, né? Talvez seja a última, né? Não, para já sair o candidato a presidente da República. Né? Se alguém tinha alguma dúvida, não tenha mais, né? E ele sabe como levantar a turma que o apoia, né? Exato. Quando ele disse, por exemplo, né? Que por exemplo, ser amigo do Lula é perigoso. Bota ele falando, é pequenininho, depois você comenta aí, Rossi. Hoje, nesse país, ser amigo do Lula parece que virou uma coisa perigosa. É preciso criminalizar o PT, é preciso criminalizar o Lula, porque esses caras podem querer continuar no governo. Ele não perde a santa oportunidade. Não, né? sem dúvida. Essa aqui é a grande Lula verdade. É terrível. O Gabriel falou aqui que a população, a sociedade tem que valorizar os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização. Isso sempre tem que ser feito. Com relação à questão do Lula aproveitar esses espaços, ele faz isso como ninguém. Uma outra coisa que o Gabriel falou aqui, que a gente tem que levar em consideração também, Celso, é a questão de muitos candidatos à presidência da República, o que ajudaria uma possível candidatura do Lula a presidente. Esse esfacelamento, essa fragmentação de votos pode ajudar o Lula a elevar essas eleições para um segundo turno ou até mesmo ganhar em primeiro. E PT no segundo turno é difícil. É difícil. Bater com eles, né? Nós sem já dúvida. Isso acontecendo aqui em Brasília, né? Foram 4 vezes, né? Agora, a gente fala de político, quando se diz não se perde a oportunidade, né? O que o Temer está querendo da vida? Mais uma vez ele fala em unidade, prega unidade, mas eu não vi em nenhum momento um partido que é da vice-presidência da República dizer alguma coisa nessa hora. Né? Outra coisa que me chamou a atenção, mostra aqui para mim, Mário, né? O Temer, né, em meio ao agravamento da crise, Temer prega unidade. Declaração foi dada em cerimônia de aniversário lá de Tietê, sua cidade natal. E aqui embaixo, o que me chamou a atenção é que a calada Marina Silva voltou a falar novamente, né? Eu não sei, né? Todo mundo tem que... Né? Marina diz que PT faz apologia da violência. A ex-senadora criticou Lula por ter conclamado partidários a defendê-los de acusações. Estão vivos esses aqui também? Porque a Marina estava meio escondida, né, Gabriel? Celso, a gente pode dizer que houve uma movimentação, dada a janela partidária criada pela Emenda Constitucional 91 recentemente, e a gente já começa a ver alguns desenhos, né? A movimentação, como foi colocado, do Ciro Gomes indo para o PDT, pré-candidato à presidência da República, né? O Cristóvão ter saído do PDT, pré-candidato a, bem lembrado, no PPS. Isso. Jair Bolsonaro sai do PP, o foco da confusão, e vai para o PSC, pré-candidato à presidência da República. Então, essa pulverização dá aquele sentimento, como da eleição de 89, aonde qualquer margem de voto pode levá-lo ao segundo turno. Então, assim, é muito difícil você pensar, num cenário como esse, qualquer candidato chegar a ganhar em primeiro turno. Então, o segundo turno se torna muito negociável. Verdade. Vale muito a pena lançar suas candidaturas, né? Então, nesse cenário confuso, todo mundo tem chance de aparecer. Agora, usando do espaço da mídia mesmo, usando das atribuições como liderança, como porta-voz de alguma bandeira, realmente nós só temos hoje um pré-candidato viável até o momento, que é o ex-presidente Lula. Os outros todos estão escondidos ainda. Marina Silva ainda não se manifestou, Ciro Gomes ainda não se manifestou, né? Nenhum deles só estão na negociação interna partidária para se viabilizar para daqui a 3 anos ou até menos, né? Às vezes a expectativa é que se haja uma ruptura. Verdade. No mandato da presidente. A verdade é o seguinte, está todo mundo se mexendo em todos os lugares, né? O Jornal de Brasília hoje mesmo fala, por exemplo, né, que a direita aqui de Brasília estaria tentando se unir, né? E faz aqui um chega junto, né? Do Filipelli com o Fraga. Quer dizer, o DEM com PMDB. É um negócio meio esquisito. A questão dessa mini-reforma aí, o que valorizou bastante foi a figura do pré-candidato, que valorizou que os candidatos sem visibilidade, sem condição financeira, podem sair à procura de sua pré, e vai se mostrando. Tudo bem. E que o pessoal vai se unir, vai com certeza. Vai, com certeza. Né? Os grupos já estão sendo formados. Oi, Jajá, boa tarde. Boa tarde,
noite. Diga, amigo. Todos aí estão participando do programa. Certo. Então, eu gostaria só de colocar que não é verdade quando o ex-presidente Lula disse que ele não foi convidado para depor. Acho que mais de 10 vezes eu vi pela imprensa ele tendo oportunidade para ir falar. Então ele mentiu ali no PT, na sede do PT, quando disse que teve que ir à força, né? Então eu acho que uma das coisas que a gente já sabe que é da natureza do presidente Lula é que ele não sabe se posicionar na verdade. Ele sabe se esquivar, trabalha com cinismo. Então é verdade, nós sabemos que teve oportunidade sim dele depor, dele poder participar, escrever, ter uma atitude, e ele não é verdade que isso aconteceu nenhuma vez, teve que ser coercitivamente. E eu acho que ainda, eu tenho uma pessoa da minha família que ele tem fazenda no Xingu. Eu não posso dar nomes aqui, tá? Para nós, porque... E ele disse que nos anos de 2015, 14, 13, os helicópteros em cima da fazenda dele é vizinha do filho do Lula, que é sócio do Blage Maire. Ou seja, ainda não chegamos no meio do iceberg. Quando começar a olhar as fazendas lá do Mato Grosso, dos filhos, é que você vai começar a encontrar as coisas. Então, realmente, essa é a nossa participação. É lembrar que o brasileiro não gosta do bolso. Quando fala que vai sair a presidente, que o Lula pode ser preso, a Bolsa de Valores vai lá para cima. Então, eu acho que o brasileiro não gosta do bolso dele. E nós precisamos fazer alguma coisa para que haja mudança realmente rápida. Porque senão a gente vai a pique mesmo. Tá economia, certo. Né? Muito obrigado pela participação. Você fez um comentário comigo sobre essa questão da Bolsa de Valores. Por que ela se inflamou toda? Bem, Celso, o que o mercado, né, o mercado financeiro quer, né, é uma coisa muito simples. Né? O mercado financeiro não se incomoda quem é o governante. O que incomoda eles é não ter previsibilidade. E a gente vive um momento político onde não é possível ter essa previsibilidade. Né? Você não tem, dentro do arranjo político, né, saber realmente quem vai estar na mesa para negociar. Você não sabe se realmente é factível o processo de impeachment, você não sabe se realmente os processos de refinanciamento que vão vir para as empresas são reais. Então, o mercado financeiro, quando vê uma sinalização como essa do presidente Lula, a delação do Delcídio, o processo do Eduardo Cunha, isso sinaliza um fluxo a qual ela pode dizer, opa, agora temos alguma previsibilidade no cenário político, mas é sempre especulação, a gente nunca pode confirmar o que as tendências do mercado financeiro se refletem na política. O que a gente pode confirmar é que da política reflete no mercado financeiro. A grande verdade é o seguinte, o Brasil espera, não só o mercado financeiro, que haja uma continuidade governamental. Né? O que a gente percebe é que a gente está desgovernado. Não há uma ação eficaz. Quem viu o Fantástico, por exemplo, desse domingo, né? Aquele monte de obras que foram feitas, que deveriam ter sido feitas para a Copa do Mundo de 2014, estão lá, como diz o outro, enferrujando, caindo aos pedaços, sendo depredadas, subutilizadas, né? Valores astronômicos. A gente não percebe uma ação eficaz nesse sentido. Né? Aí vem o Lula, por exemplo, nessa fala dele, ele chegou a dizer, por exemplo, que não estão dando a santa oportunidade da Dilma governar esse país. Coloca aí esse pedacinho e o Rossi vai comentar isso logo em seguidinha. Vai lá. Eu queria aproveitar todos esses microfones aqui para dizer o seguinte, se tem alguém nesse país que precisa de autonomia, chama-se Presidenta da República, porque ninguém quer que essa mulher governe o país. Estão cerceando a liberdade dessa mulher governar esse país. Ou é realmente um governo que não conseguiu se articular e governar? Não, há forças contrárias a isso, mas essas forças contrárias a essa ingovernabilidade foi trazidas pela má gestão dela, pela falta de relacionamento que ela fez. Você citou aí as informações do Fantástico ontem, que mostra obras totalmente inacabadas, que comeu dinheiro público e que não dá dando melhor condição de vida àquela obra que foi usada aí. Aquele dinheiro gasto, investido naquelas obras, não está sendo revertido em melhorias para a população. Isso é ruim, a população tem que cobrar. Uma coisa que eu acho que foi feito assim de forma tão desnecessária, completamente incoerente, foi a questão de
é vir a Copa do Mundo para o Brasil. O Brasil não estava pronto para isso. Foi se aprontar, gastou demais, entrou na condição que está, deixou obras inacabadas. Você vê aqui em Brasília, esse estádio que foi construído aí, além de inacabado, consumiu dinheiro da sociedade, dinheiro que poderia ter sido revertido em hospitais, em sala de aula, em aparelhamento dos hospitais e melhoria para tudo para a sociedade. Está aí um elefante branco, custando hoje mais de R$800 mil por mês para se manter aquela estrutura em pé, o que não tem retorno nenhum para a sociedade. Esse tipo de situação as pessoas devem contestar, devem brigar com seus parlamentares, a quem ela votou, e daí construir uma cadeia. Reclama com o parlamentar distrital, estadual, municipal, daí passa para o federal, passa para o senador, até que chega uma pressão na área federal. Tem que ser feito dessa forma, senão não melhora nunca. É verdade. A grande verdade é o seguinte, que toda e qualquer obra que vai ser executada nesse Brasil, ela tem vários preços, né? Sem dúvida. Ela começa sempre e a gente já sabe que aquele valor, o estado de Brasília era para custar 700 e poucos milhões. Exatamente. Custou 2,5 bi, e olha lá se não foi mais. Se não foi mais. Né? E para acabar, vão acabar gastando, chegando aos 3 bi, com certeza. Sem dúvida. Você vê as estradas de ferro que estão aí paralisadas, também é a mesma coisa. Essa Norte-Sul, meu amigo, há quantos anos ela está empacada? Parece o jeguinho lá que empacou lá no Nordeste brasileiro. E quem é nordestino sabe que quando o burrinho empaca, ele não sai do lugar, mano, velho. Caramba, não se acaba com isso, não, Gabriel? E Celso, quando se entra nessa discussão, eu gosto de um raciocínio de um economista cepalino, né, o Carlos Matos, que fala que precisa de um tripé, né, um triângulo, né, que é onde você tem um plano de governo, a governabilidade e a governança, né? A governança é a capacidade técnica que o Estado tem com seus servidores, e isso no Brasil é inquestionável. Nós temos os servidores públicos, se duvidar, os mais qualificados do mundo, até por causa dos bons salários que se tem. A governabilidade é a relação entre poderes que se tem. Está um caos, a gente não tem como dizer que a relação do Instituto Presidência da República com o Parlamento é harmonioso. A gente não consegue hoje nem definir de fato o que é base do governo. É uma situação difícil. Mas o pior é quando a gente pensa na terceira perna, que é o plano de governo do Executivo. Hoje é muito difícil a gente pegar e dizer qual é a cara do governo Dilma. O segundo mandato Dilma, qual é o propósito? O que se colocou a fazer? A gente consegue elencar muito rápido dos governos anteriores, Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, e não tem. Então, assim, é difícil até de se negociar o equilíbrio quando não se tem um plano concreto. A gente vai votar, se coloca no papel de um parlamentar, tudo bem, vamos apoiar a presidente da República agora, vamos votar a agenda dela, mas para ela fazer exatamente o quê? Essa é a questão que se paira no Congresso, né? Não se tem uma agenda clara. O que o Executivo está se propondo? Porque a sensação que se tem lá é a mesma sensação que se tem na população. Nós estamos agora cortando na própria carne simplesmente para pagar malfeitos anteriores. Eu quero ver algo novo, né? Nós estamos gerindo uma máquina que precisa apresentar novos resultados. O grande problema é que na busca do algo novo, o que deveria já estar pronto, que vai ficar na velhice, né? Vai ficar lá deteriorando, é o que a gente está percebendo nesse país. Não se consegue terminar uma obra. Eu estava lendo uma matéria que me mandaram, acho que sexta-feira, se não me engano, falando, por exemplo, que havia uma previsão de levar a 90% dos municípios brasileiros a infraestrutura, água, esgoto, né, necessário e tudo mais. Com 17 anos de antecedência, a Secretaria de Infraestrutura já disse que não dará conta do recado. Ou seja, quase 50% dos municípios brasileiros vão continuar na Rua da Saudade. E aí a explicação do secretário, que eu não me recordo do nome aqui agora, né, falando exatamente que até o dinheiro é enviado e mandado, mas os municípios brasileiros também, como diz o outro, entraram naquela de não fazer absolutamente nada. Um aprendeu com o outro como dar sumiço no dinheiro sem fazer obra nenhuma. Tem que acabar com isso no Brasil. Essa é que é a grande realidade. E eu não consigo enxergar, Rócio, gente para fazer isso. Prefeito, empreiteiro, eu creio, Celso, que esse tipo de situação só vai começar pela educação. Você formando cidadãos, dando aula de cidadania, instruindo as pessoas, inclusive, a votar. Na minha época tinha
a matéria de educação moral e cívica, você tinha um certo conhecimento de cidadania. Tiraram o direito de cidadania. Hoje a gente vê os municípios desse tamanhozinho, os prefeitos ganhando dinheiro com as empreiteiras. Entra o dinheiro, uma obra custa 1 milhão, ele paga 200 mil para a empreiteira e os outros 800 ele divide. E o projeto é aprovado, inclusive pela Caixa Econômica, todo mundo ganha nisso daí. Os municípios desse tamanhozinho, eles pagam mensalinho para os vereadores, para garantir a governabilidade, né? Como o Gabriel explicou aqui muito bem, que é a articulação entre os poderes, e eles pagam para isso, e isso a gente tem que acabar. Tem que coibir esse tipo de situação, é Ministério Público, através dos órgãos de controle social e a democracia participativa, e a pessoa cobrar. Eu sempre insisto em falar isso aqui, Celso, as pessoas cobrar de quem ela votou. Nossa, eu votei em você, você está recebendo bola para ajudar o prefeito, e você está recebendo bola para ajudar o governador, e assim tem que ser, tem que cobrar mesmo dos deputados. Tem que chamar todo mundo na chincha mesmo. Essa aqui não tem a democracia participativa, a gente não está numa democracia só por conta de todo mundo poder votar. Não é só isso. A gente tem democracia para cobrar também. Tem que ser dessa forma. Você falou em educação, não se dá educação para a gente com barriga vazia, mano, velho. De forma nenhuma. Quando você vê um estado de São Paulo todo poderoso, dono do dinheiro dessa nação, roubando mandando bolachinha com suquinho para as crianças na escola, como, né? Não é fácil, não. E olha lá ainda mandaram bolachinha com suquinho, né? Em outros lugares tem água, né? O duro é alguns municípios brasileiros que se evapora o dinheiro enviado pelo Ministério da Educação e simplesmente não dão nada para esses meninos comerem. Esta é que é a grande realidade. A grande realidade é o seguinte, olha, nós falamos muito do Lula aqui hoje, eu acho que este momento, ele valeu para despertar a nação para a necessidade da gente buscar liderança. Porque senão a liderança vai continuar nas mesmas mãos. E quando eu digo nas mesmas mãos, não é só do Lula, não, é nas mãos de outros. O PSDB, por acaso, tem dado bom exemplo governando alguns estados brasileiros? Eu não consigo ver hoje o que achava que o Alckmin era há 5, 6 anos atrás. O estado de São Paulo também se depauperou, era um grande nome. Você viu o Aécio não sendo votado em Minas Gerais, amigo. Estado que ele governou e onde supostamente teria feito um exímio governo. Se o povo condena, por que que é? Então, quem nós vamos chamar? Então, eu acho que uma das últimas falas do Lula foi de suma importância, sabe? Não só pisaram no rabo da jararaca, como também despertaram as cobras todinhas. Bota a última fala do Lula aí para a gente fazer um comentário final. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Embora esteja magoado, eu acho que o que aconteceu hoje era o que precisava acontecer para o PT levantar a cabeça. Há muito tempo que o PT está de cabeça baixa. Há muito tempo que todo santo dia alguém faz o PT sangrar. Não precisa prova, é só dizer. Então eu acho que agora é o seguinte, nós vamos a partir da semana que vem, quem quiser um discursinho do Lula, é só acertar. Passagem de avião, não vai de ônibus que demora muito. Passagem de avião, que eu estou disposto a andar nesse país. Não sei, Rui, se serei candidato em 2018, não sei. A natureza às vezes é implacável com a gente que ultrapassa 70. Mas como a ciência também avançou, a ciência avançou. Se Deus e essas coisas todas que eu faço aumenta a minha tesão de participar das coisas nesse país. Eu descobri agora que nem tudo está acabado como eu pensei que estava tudo pronto. Não. É preciso recomeçar. E, portanto, nós vamos recomeçar de novo, Rui. Fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Eu viajava de São Paulo para o Acre para falar com 4 pessoas. E fazia discurso ao sol das 2 horas da tarde, como se tivesse 1 milhão de pessoas na rua. Me desvelava 1h30. Sabe? Conseguimos criar um partido. Estou disposto a fazer a mesma coisa, Rui. Então, quero que vocês saibam o que aconteceu hoje. Embora tenha me ofendido, embora tenha magoado, sabe, a minha história, embora eu tenha me sentido ofendido, porque não precisava disso, eu me senti ultrajado como se fosse prisioneiro, apesar
do tratamento cortês do delegado da Polícia Federal, eu quero dizer, se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a Jararaca está viva como sempre esteve. Eu acho que mexeu com todo mundo, né? Sem dúvida. Os discursos deles são... Se um mostrou que ainda tem força, né, os outros têm que mostrar que não serão esquecidos. Faz o seu comentário final, aquele minutinho que nos tem para cada um, Rócio. Você viu lá, Celso, na reportagem do Lula ali, estava o pessoal da UBS, o pessoal da UNE e outros movimentos sociais que não estavam identificados. Muitos já se manifestaram. E ele está trabalhando em cima disso daí. Mas para que a gente possa melhorar a nossa política, é preciso a gente aprender a votar, a gente conhecer as pessoas por quem a gente tem votado e saber cobrar também, Celso. A gente tem que cobrar, dar o voto e cobrar. A democracia não é apenas o sufrágio universal, é a participação das pessoas na política. A gente tem que participar, fortalecer os órgãos de controle, os órgãos fiscalizadores, e trabalhar em prol de uma política melhor, candidatos melhores e uma política melhor e que traga benefícios para toda uma comunidade. Comentário final. Celso, então fechando aqui, eu acho que ficou muito claro nesse tumultuar da semana que o Brasil hoje tem uma maturidade institucional diferente do que as pessoas acham, né? O nosso país tem mecanismos de fiscalização, tem uma imprensa ativa, mesmo tendo a sua parcialidade. Então, nós temos que dar os parabéns para as instituições do país. E todos os partidos devem se pegar na mensagem do Lula do recomeço. Talvez é isso que precise. O nosso sistema político é novo, mas já tem muitas práticas de velho. Então, talvez seja o momento dos nossos partidos começarem a se reorganizar para recomeçar. Me preocupa só no caso do PT, porque o recomeçar tendo o presidente é meio que deixar o presidente de lado. Não sei como eles vão lidar com isso, de recomeçar o PT deixando a Dilma de lado. Mas é importante para o sistema se oxigenar e poder usar dessas novas instituições para uma democracia mais forte. Até porque o PT, a primeira coisa que ele deveria estar fazendo é arrumar os estragos que eles já fizeram, né? Quando você vê um jornal dizendo, né, MTST, né, Movimento dos Sem Teto, promete radicalizar contra a Dilma, e é um movimento que advém de onde? De dentro do próprio PT. Então, é um sinal de que o PT está dividido. Assim como os demais partidos estão divididos também. Você vê o PMDB dividido, você vê o próprio PSDB rachado, né? E todo mundo tentando achar lugar para chegar em 2018 naquilo que um só está pensando. Se não houver união, amigo, de pensamento, sobretudo, não chegaremos a lugar nenhum. E aí pegaremos um novo presidente, uma nova presidente, chegando sempre ao mesmo lugar nenhum. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Celso. Por ter vindo. Bom estar com vocês. Bom estar com você também. Grande abraço.